para o senhor, quais são os maiores ou o maior problema do calvinismo? Ou o que é o calvinismo, para quem não sabe aí, até entender um pouco melhor. Bom, vamos lá, Lucas. O calvinismo, tanto quanto o arminianismo ou molinismo, são nomenclaturas dadas a sistemas teológicos, sobretudo em razão dos seus líderes, né, que acabaram dando nomes aos mesmos. Então, o calvinismo, ele deriva, evidentemente, o seu nome do teólogo Jean Calvin, num contexto ali, um teólogo franco-suíço, que no contexto do século XVI, ele vai, além de escrever as Institutas e os seus diversos comentários bíblicos, Calvin ele vai defender um modelo de teologia que, sobretudo no seu elemento ou no seu aspecto soteriológico, lembrando todavia que o calvinismo não se resume à soteriologia, bem como o arminianismo também, assim como o molinismo e tantos outros sistemas teológicos. Mas quando você me pergunta pelo calvinismo, evidentemente eu já pressuponho, infiro, que você deseje saber, sobretudo, a respeito das questões soteriológicas. Lembrando que o calvinismo não é só isso, o arminianismo não é só isso, e assim sucessivamente. Bem, no caso do calvinismo, ele é um sistema de teologia, um sistema de pensamento teológico que ficou conhecido, sobretudo, por causa da sua percepção e da sua compreensão da predestinação. E não só da predestinação, mas sobre quem Deus é, a natureza de Deus, a natureza humana e assim sucessivamente. De forma, obviamente, de forma muito resumida, grosso modo. Agora, enquanto arminiano, e é importante dizer, tendo respeito profundo pelos irmãos calvinistas, não é porque eu divirjo da teologia calvinista e os calvinistas divergem da minha teologia, que é arminiana, que nós não sejamos irmãos em Cristo, ao contrário do que alguns hipercalvinistas, e por que não dizer talvez alguns hiperarminianos, né? Nós temos dos dois lados da mesa, dos dois lados do debate, muitas vezes aí opiniões ou perspectivas muito precipitadas que acabam inclusive indo para um ataque ad hominem, né? Detonando a pessoa, né? E aquela coisa toda. Então a nossa crítica é ao sistema teológico e há elementos com os quais evidentemente nós não concordamos. E razão pela qual, portanto, não nos vemos como calvinistas. Mas, de forma geral, a sua pergunta é uma pergunta que, para respondermos também, ela demandaria muito tempo. Eu vou tentar trabalhar alguns pontos mais específicos e, mais uma vez, você, obviamente, o programa é seu, estou aqui como um reles simples convidado e fique à vontade para fazer as suas intervenções e tal. Aqui a gente está para ouvir o senhor. Opa, maravilha. Então, o que acontece? Um dos problemas centrais, eu acho que tem várias coisas que, para mim, teologicamente falando, biblicamente falando, filosoficamente falando, teontologicamente falando, são complicadas no calvinismo, mas uma delas é a maneira como, por exemplo, o calvinismo retrata Deus. Então, quando nós falamos, por exemplo, do tema soberania divina, qualquer sistema teológico cristão minimamente ortodoxo, minimamente conservador, dirá que Deus é soberano. Isso aí não tem nenhum problema. O problema se dá quando nós começamos a conceituar o que é soberania divina. E aí, me permita usar ilustrações com as quais não todos, boa parte dos irmãos calvinistas concordarão, envolvendo também a sua contraparte arminiana. Então, Deus, no calvinismo, ele é retratado muitas vezes, os próprios teólogos, escritores, pastores, enfim, pensadores calvinistas, muitas vezes, com frequência, retratam a sua concepção de Deus como sendo, por exemplo, um romancista, um escritor. Então, Deus é aquele que, por ser um romancista divino, vamos assim dizer, estou usando uma ilustração, ele escreve a história do início ao fim. Mas
Até aí, entre aspas, está tudo bem. O problema é que, ao escrever toda a história, ele coloca os personagens na história, ele coloca as falas desses personagens da história, ele cria o ambiente da história. Em outras palavras, ele, por ser esse Deus romancista, digamos, ele determina todo o script do início ao fim. E quando eu digo todo, é todo, não é força de expressão, é absolutamente tudo. Ora, se Deus ele escreveu toda a história com todos os seus detalhes, tudo, isso evidentemente, quando falamos a palavra tudo, não é uma hipérbole, tudo envolve pecados, envolve pedofilias, envolve latrocínios, envolve estupros, envolve todos os pecados, quer sejam chamados de pecados morais, né? Ou, por exemplo, melhor dizendo, males morais ou males naturais, como os filósofos e teólogos chamam, né? Corrigindo. Então, Deus ele seria autor de todos os males. Então, a equação seria muito simples, o silogismo seria muito simples. Premissa 1. Deus determina tudo que existe ou escreveu tudo que existe. Premissa 2. Pecados, tais como atos de pedofilia, corrupção, latrocínio, tragédias e tudo, são tipos de pecados ou males. Conclusão, logo foi Deus que determinou e escreveu tudo isso. Diante disso, eu não tenho como não chegar à conclusão inevitável de que Deus é o autor do mal e do pecado. Então, isso para mim é um problema gritante no calvinismo. Isso irá, por sua vez, envolver outros desdobramentos. Por exemplo, a liberdade humana. Ora, raciocinemos, se eu tenho um Deus que ele determina tudo, ele escreve absolutamente tudo, e tudo é tudo, em que sentido eu sou livre? Sim. Essa liberdade é uma liberdade, como diz o outro, para inglês ver, é uma liberdade ilusória, é uma liberdade no papel, não é uma liberdade de fato. Não é uma liberdade factual, ela simplesmente é uma liberdade em termos semânticos. Você está dizendo o que é, você está pronunciando, mas na prática ela não processa. Porque ela não se verifica. Porque se Deus determina todas as coisas, e os meus e os seus atos livres são coisas, porque ele determina tudo, tudo é tudo, inclui os nossos atos livres. Ora, se Deus determina também os meus atos livres, segue-se que os meus atos são tudo menos livres. Porque atos livres é uma contradição de termos. Ou os meus atos são livres e, portanto, Deus não os determinou, ou Deus determinou os meus atos e eles são tudo menos livres. Não dá para você, usando aqui um ditado americano, não dá para você comer o bolo e ao mesmo tempo deixá-lo intacto. Né? Você morder um pedaço já era. Não dá para você preservar as duas coisas. Mas isso na percepção calvinista dá, entre aspas, porque os nossos irmãos calvinistas defendem um modelo filosófico chamado compatibilismo, que significa, em outras palavras, o seguinte: os calvinistas, em geral, entendem que o fato de Deus determinar todas as coisas, e todas são todas, é compatível com o fato do homem ser livre. Aí, a meu ver, é que é o grande erro no raciocínio. Porque se Deus determina tudo, eu não posso ser livre em nenhum momento. Por exemplo, todos os nossos gestos, as minhas articulações, os meus pensamentos, não sou eu, Carlos, que estou pensando nos mesmos, criando-os, elucubrando-os e desenvolvendo-os. Deus é que está determinando invisivelmente, está mandando sinais ou sinapses para os meus neurônios. Esses estão ativando áreas do meu cérebro que estão me fazendo gesticular e falar o que eu estou falando. Então eu tenho a ilusão de que estou trazendo pensamentos que são frutos do meu intelecto, quando na verdade são frutos de um determinismo invisível. Então não faz sentido, perceba que tudo perde o sentido na vida, né? Inclusive o fato de um calvinista ser calvinista. Ele não é calvinista porque ele escolheu ser calvinista. Ele é calvinista, seguindo a lógica da filosofia, do sistema teológico dele, ele é calvinista porque Deus determinou que ele fosse calvinista. Então ele não pode brigar comigo por ser arminiano, porque o Deus que determinou que ele fosse calvinista determinou que eu fosse arminiano. E determinou que o ateu fosse ateu. Então não tem por que pregar o evangelho, porque todas as pessoas serão aquilo que Deus determinou que elas sejam. Então tudo se torna nonsense, todas as coisas perdem a razão de ser.